valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe bênção de Deus. Assim diz Paulo em Hebreus capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, corresponde ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador, o coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, à esperança do horticultor. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje, foram produzidas 1.336 edições,
Programa Espírita Terceira Chamada, assim como o Grupo RBA, sempre levando informações. Sabe por quê? O mundo está acontecendo. Afinal de contas, são para mais de 8 bilhões de pessoas. E por que tanta gente? Ora, é porque a ciência avançou, a qualidade de vida aumentou. E você, que está um tanto desanimado, precisa acordar, porque todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Terceira Chamada, um programa espírita de fato, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto de verdades em nossas vidas. Fique conosco até o final desta edição. E falando em curiosidades, coisa que também já até está pegando a moda, que é uma maneira de energia, mas o Nonato França, ele trouxe para nós este conhecimento. Nonato, que foi que você trouxe para a gente aí? Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Douglas e pessoal do estúdio aqui. Para que servem os moinhos? Olha essa pergunta. Para que servem os moinhos? Essa máquina serve principalmente para a moagem de grãos, vegetais e de tubérculos, que produzem farinhas. Podem ser movidos por força do vento, da água, tração animal e eletricidade. A invenção do moinho está ligada à fabricação do pão, um dos alimentos mais antigos produzido pelo homem. O moinho de água, criado há mais de 2000 anos, ao ser difundido pela Europa durante a Idade Média, provocou uma verdadeira revolução industrial. Olha só a importância do moinho. Inclusive agora estão se fazendo para energia elétrica, né? Também. E tem mais, Douglas. Como eu sou curioso também, eu fui perguntar diante dos questionamentos de Jesus e das suas elucidações a respeito do pão. E o pão, né? Lembra? Não tem aquela passagem da Bíblia, né? E o pai não dá pão ao filho como a pedra, né? Tá? Sabe por quê? É porque os moinhos daquela época eram caseiros. E o trigo que era moído em casa, geralmente, não significa dizer que, por alguma situação ou outra, ia pedaços de pedras pequenininha no pão. Por isso que ele faz essa referência, né? É que o pai, né, não dá no lugar do pão uma pedra para um filho, porque tem todo o cuidado de catar a pedra do trigo moído que faz dando o pão. Exemplo, né, que pois ele separava realmente o trigo moído da pedra, né? Isso aí era de modo geral, porque era caseiro, aquele artesanal, e aí quando ia fabricar o pão, tinha que fazer toda aquela catação mas sempre há aquela situação em que ia um pedacinho de pedra, por isso que Jesus faz essa referência. Isso é Nonato França, pesquisando a história que atravessou os séculos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando do seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço
É facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, fará uma viagem ao mundo da informação, já fazendo o convite para você, querido ouvinte, no próximo domingo, dia 10, a partir das 9 horas da manhã, comemoração do Dia Municipal da Doutrina Espírita, Lei 9.704 de 2021, e será no Horto Municipal a partir das 9 horas da manhã, com muitos eventos, divulgações das instituições espíritas que compõem aqui a nossa Belém do Pará. De repente, pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. Venda de livros espíritas, histórico inclusive, viremos resgatar a figura de Ana Prado, que Belém do Pará foi os olhos do mundo em noticiários espiritualistas. Também, só finalizando aqui o endereço, é Horto Municipal, que fica localizado ali na Mundurucus, com a travessa Benjamin Constant. Leve a sua família, porque o palhaço Chantilly vai fazer as suas brincadeiras. Um dia de muito esclarecimento, alegria à luz do Espiritismo. Mas também queremos sinalizar que nas nossas plataformas digitais encontram-se os cartazes dos nossos expositores que fazem palestras mensalmente em algumas instituições espíritas. Esta semana eu estarei no Cetrasol, ali no Tapanã, dando um abraço lá no meu querido amigo Mauro, levando aquela palestra e também fazendo convite especial para ele estar presente no Dia Municipal da Doutrina Espírita. Também você que está de passagem pela cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, que fica localizado na rua Eurico Cassiano, sem número, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, a partir das 19h30. No sábado, a partir das 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, e inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, ele, Padre Zezinho, oração pela família. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E vamos a mais uma curiosidade. Nonato França sempre pesquisando para que você não fique tão perdido nos acontecimentos do mundo. O que você trouxe aí para nós novamente, Nonato França? Pois é, Douglas, e essa curiosidade tem uma abrangência tão boa que até em lê-la a gente se sensibiliza. Por que as organizações da Cruz Vermelha escolheram esse símbolo como seu emblema? A Cruz Vermelha foi fundada por Henri Dunant, um negociante que se sensibilizou com o abandono dos feridos no campo de batalha de Solferinos. Ele instigou a formação de um comitê para assistências aos feridos, que depois acabou ganhando adesão de outros países. Contudo, como os fundadores eram da Suíça, foi escolhido como emblema do grupo a Cruz Vermelha, em fundo branco, que na verdade é o inverso das cores presentes na bandeira do país. Nada que mais justo, não é mesmo, Douglas? E até hoje, Cruz Vermelha funciona. Funciona. Hoje em dia com certas restrições, lamentavelmente, mas ainda o seu objetivo é nobre. Sempre tem pessoas de bem preocupadas realmente com seu próximo que está passando por tragédias tristes. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria. Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento de incentivo, um pensamento de instrutor, são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Douglas, só uma observação para a gente poder ajudar a colaborar um pouquinho mais com as pessoas. Palavras geram energia, né? Sim. E se a gente se apoderar nas nossas energias, a gente vai estar trabalhando o nosso estado mental.
esse estado mental, a gente vai estar trabalhando a nossa realidade. Tudo bem, essa é Márcia Libonati. Obrigada. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 26 de fevereiro de 2024. Abaetetuba registra a primeira captação de órgão para transplante. O processo aconteceu no Hospital Regional do Baixo Tocantins, Santa Rosa, em Abaetetuba. Autor, Diário do Pará. A Central Estadual de Transplante do Pará, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, efetivou na última sexta-feira, dia 23, a primeira captação de órgãos para transplante da região do Baixo Tocantins. O processo aconteceu no Hospital Regional do Baixo Tocantins, Santa Rosa, em Abaetetuba, e foi autorizado pelos familiares de uma jovem de 22 anos que faleceu após um acidente de moto. O processo de doação dos órgãos foi iniciado pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital Santa Rosa e, em seguida, coordenado pela equipe do CETEP Pará, que fez todo o processo de acolhimento dos familiares da doadora, além da organização das etapas que antecederam a captação dos órgãos. Uma equipe multiprofissional esteve reunida, o que permitiu a retirada de 2 córneas, 2 rins e um fígado. Ao todo, 5 pessoas serão beneficiadas com os órgãos e, consequentemente, vão ganhar uma nova vida, graças ao gesto generoso dos pais da doadora. O fígado e os rins foram levados pelo helicóptero do governo do estado pelo médico Rafael Romero Garcia, e as córneas, por ter um tempo de viabilidade maior para ser transplantado, seguiu via terrestre com a coordenadora do CETEP-SESPA, Irecê Miranda, e a equipe do banco de olhos que realizou a retirada da córnea. O fígado será transplantado pelo mesmo médico que realizou a captação do órgãos na Santa Casa de Misericórdia do Pará, cuja receptor foi selecionado por critérios de compatibilidade. Já os rins vão ficar na sede da Central de Transplante para posteriormente serem encaminhados para um receptor assistido pela equipe de transplante renal em Belém e o outro rim para a receptora na cidade de Redenção, no sul do Pará, onde o mesmo é assistido pela equipe do Hospital Regional Público de Araguaia, informou Irecê Miranda, coordenadora do CETEP Pará. Afonso Mota, eu vou começar por ti. Uma vez eu conversando com um amigo meu, e um cidadão ia fazer uma cirurgia e estava se pedindo doadores de sangue. Ele olhou para mim e disse: não vou doar, o sangue é meu, eu não vou doar, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu fiquei triste com essa cena. Quando eu estava lendo essa matéria, eu me lembrei que, vez por outra, os órgãos públicos e a iniciativa privada, ela incentiva a nós deixarmos realmente registrado a doação do órgão, né? Até porque nós só somos espíritos de passagem num corpo de carne. Que tal se o terceira chamada estimular ainda mais? Não se apegue à matéria. Doe é uma boa pedida, não é? Ou seria algo assim
porque nós vemos que as pessoas ainda, por falta de conhecimento, quando são tirados seus órgãos, acham que vão chegar lá do outro lado cegas, mudas e assim por diante, cheia de deformidades no corpo físico. Ainda não compreenderam que nós somos espíritos imortais, estão passando dentro de um corpo, e todo ato de ajudar um outro irmão já se torna uma bênção para aquele próprio espírito. Nós agradecemos essa família que, no seu momento de dor, conseguiu olhar mais solidário para com outros que sofrem. Isso é maravilhoso. E se nós cada vez mais pudéssemos ser úteis naquilo que é necessário da matéria, meu Deus do céu, esse nosso mundo seria muito mais bênçãos. Márcia de Bonatti, muito bem lembrado aí o que tocou o nosso amigo Afonso Mota. Tem muita gente aí que acha que se doar um órgão vai chegar deformado no mundo espiritual. Não é bem por aí mesmo, né? Certo, não é. A doação de órgãos é um ato de amor, mas até porque o corpo fica, né, meu amigo? O corpo fica e vai se desfazendo, até se tornar pó, né? E o que vai é a nossa alma. Mas é um ato de amor, um ato de entrega que vai dar a vida a uma outra pessoa. Então, o que vai se tornar terra vai dar a vida a uma outra pessoa. É um ato de entrega, de amor, de reconhecer-se que eu posso entregar uma vida para uma outra vida. Muito bem. Nonato França, inclusive na carteira de identidade, né, você tem a opção de deixar já registrado, né? Eu sou doador, você é doador? Né? Eu ainda não, olha, parei para refletir sobre isso. Ainda não. Mas a gente vai fazer isso, com certeza. Sim. Tá certo. E aí, lembrando as colocações da Márcia, sua e do nosso irmão Afonso, não há como não se lembrar também dele com seus ensinamentos de exemplo que transcende. E aí eu me lembrei de uma música que é de natureza católica, que diz assim: não há ato maior de amor, não há, sem aqui dar a vida pelo seu irmão. E aí, quando a gente fala em vida, é aquilo que todos nós já conversamos, que a doutrina espírita enfatiza: vida transcende a questão física, não é mesmo? Porque se transforma numa existência. Então, e aquele ser que recebeu, que depois, mais tarde, também vai fazer a mesma coisa, despojar o seu corpo e seguir, como ele não ficará na gratidão eterna por aquele que lhe deu a oportunidade de dar um prosseguimento maior sobre a sua vida, sobre as suas situações aqui na Terra? É o famoso desapego das coisas materiais, né? Positivo. É isso que a doutrina espírita também faz, essa referência, né? E sempre, diga. É o seguinte, Douglas, imaginemos todos nós como uns filhos, né? Deus como filhos, né? E imagine que seu filho precisa de um órgão seu, né? Eu tenho 2 filhas, né? E se minha filha precisar de um rim meu, com certeza eu vou dar meu rim para ela que possa, assim, viver de uma forma melhor. Então, com certeza, se o outro precisar de um rim meu, eu vou doar sim. E deixo aqui que eu sou doadora de órgãos, sim, porque o que vai é a alma, o corpo continua. Então você, querido ouvinte, que está antenado, ligado, plugado aqui pela Rádio Clube do Pará, entenda, somos almas imortais de passagem em um corpo de carne. Você pode sim beneficiar o seu próximo sendo um doador de órgãos. O que gera dor para o espírito é o apego às coisas materiais. Mesmo que você não queira ser um doador, mas sempre fica aquela reflexão: será que eu estou apegado ao meu corpo de carne? Porque ao desencarnar, se você estiver apegado ao corpo de carne, você vai sentir as dores da putrefação. Então desapegue-se, olhe-se como um ser espiritual e sim, tenha esse ato de amor para com o seu próximo, como frisou o Nonato França. Você transcende. A cada momento nós devemos ser exemplos de desapego e de amor e confiança em Deus.
Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Brasas do Forró, Lajeado, Molhado. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa sem reboco, o meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado, deixe passar por ela mais um cantador que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa sem reboco, o meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado, deixo passar por ela mais um cantador que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Vamos a mais uma curiosidade. Nonato está fazendo uma viagem aí ao conhecimento aí, procurando mostrar para nós qualidade de vida. O que mais temos aí, Nonato França? Pois é, Douglas, agora sobre o consumo de refrigerante. Por que o prazo de validade dos refrigerantes é maior nas latinhas do que nas outras embalagens? O prazo de validade dos refrigerantes é maior nas latinhas e nas garrafas de vidro porque esses dois tipos de embalagem conservam o gás da bebida por mais tempo. As garrafas PET, por sua vez, liberam gás mais facilmente e por isso tem tempo de validade menor. Mas atenção pela nossa curiosidade. Vamos também ver o conteúdo que tem nessas embalagens e até que ponto faz bem à nossa saúde. É uma coisa também que eu nunca tinha prestado atenção. Também não, né? Mas esse é o papel do Terceira Chamada, informar, porque somos mais de 8 bilhões de pessoas. Por que 8 bilhões? Qualidade de vida aumentou. Por que aumentou? A boa informação. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a terra é uma escola sagrada e você poderá ser feliz se conseguir ver em todos a boa
vontade que os anima. Atraia para sua convivência amigos devotados por meio de suas palavras, mas, sobretudo, de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o seu serviço do próximo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, conheça, aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Afonso Mota, questão 963. Com cada homem, pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Tem tanta gente desanimada com a vida, né? E Deus esqueceu de mim, mas aí Kardec pergunta: Deus realmente se preocupa conosco? E eis a resposta dos imortais: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. É mesmo, Afonso? Nós somos os coisinhas ricas do Papai do Céu? Certeza absoluta, porque aquele que criou todo o universo, nada criou sem um proveito, sem uma necessidade. Tanto é que cada um de nós temos o objetivo, a missão final, sermos anjos, né? Como diz uma música, um dia todos nós seremos anjos. Sim, agora, no meio do caminho tem as nossas escolhas, que são as nossas provas. Você faz ou não faz, quer ou não quer. Consequências serão dadas para cada uma delas. Então, pela lei divina que é estabelecida, todos nós, até aqueles que o pessoal diz que é das trevas, um dia será anjo. Então ele nos ama completamente. E por que as pessoas dizem que Deus abandonou, rapaz? Puro egoísmo. Mas eu tô em dor, Afonso. Pois é. Aí tu tem que dizer: toma vergonha na cara, Douglas. A dor é uma bênção eleita para nós nos atiçar e seguir em frente. Queres ficar sofrendo? É só tu ficar parado. Pronto, meu irmão. Tá aí, reclamando da vida, cantando meu mundo caiu, ou então felicidade só tem fim. Azar o teu, porque o mundo continua e Deus vai te esperar até tu dizer: ei, pai, eu quero sair daqui. Aí ele diz: agora sim, porque nós aprendemos na doutrina espírita que um espírito vem nos ajudando todo o tempo. Ele nos respeita as nossas escolhas, sofre conosco, mas também se alegra quando nós temos a oportunidade. Então, quando a gente diz: pai, eu quero, somos assessorados. Márcia de Bonatti, frase de Albert Einstein: uma bicicleta ela só fica de pé quando está em movimento. Basicamente,
somos um projeto de Deus para ficar em movimento. Se ficarmos parados, nós vamos sofrer mesmo, né? Com certeza, toda ação tem uma reação, né? Então o movimento faz tudo. Beleza, Nonato França, o que Jesus diz a si mesmo para nós, né? Confia no Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê, mas Deus vê mesmo, Nonato? Vê nas providências que já existem em nós e ao nosso redor. Como todo pai amoroso, né? Dá todas as tratativas para que a gente possa por si só, né, fazer o nosso conteúdo, nossa evolução, por si só em termos, não é? Mas ter essa colocação que já foi feita aqui de movimento. Tem uma frase bíblica que diz o seguinte assim: meu pai trabalha até hoje incessantemente, né? Segundo o professor Severino Celestino, um grande estudioso da língua hebraica, o termo está mal interpretado. Não é trabalho, é serve. Então a servilência de Deus está nas suas leis, que nós sabemos que são imutáveis, está nas suas providências, dentre elas a nossa inteligência, não é mesmo? O nosso pensamento, a nossa vontade, tudo está a nosso serviço. Aí está todo o universo divino, tá certo? Ao nosso favor. Nós aqui fazemos a nossa escolha. Para a gente perceber uma coisa, para que eu sirvo, para que eu existo e o que eu vou fazer, né? Então é assim que a gente tem que pensar, doutor. Beleza. E Donato, inclusive, aliás, Afonso Mota, venha cá. Não era você, era o Afonso Mota. Venha cá, Afonso Mota. O Afonso Mota, aliás, essas celebridades aqui do Terceira Chamada, antes de nós iniciarmos o programa, você estava falando sobre o livro dos Espíritos, a doutrina espírita em si. A doutrina espírita, o próprio Kardec, pergunta, resposta. Então quer dizer, não adianta você fazer a pergunta e não querer ouvir a resposta. Então a necessidade de se saber que é Deus é primordial para que a gente tenha essa confiança nele, né? Porque tem gente que reclama de Deus, mas quando a gente vai desenvolver um assunto sobre Deus, a pessoa foge, né? Então uma das bases da doutrina espírita é essa, como você estava falando antes de começar o programa ali fora, pergunta, resposta, conhecimento, não é verdade? Sim, assim também trabalha a ciência. Tudo é questionamento. Quando veio a filosofia, é questionamento. Filosofia já começa a questionar toda a existência. Por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Como a nossa companheira Márcia colocou. Esse questionamento é o que nos movimenta para nos conhecermos. Por que eu estou passando por essas necessidades? É a doutrina espírita vindo, trazendo uma visão para que você possa, a partir dela, dizer, realmente eu posso fazer esse modelo, fazer essa mudança. Porque tem muita gente, lá no livro do Espírito também tem uma questão. Por que algumas pessoas não melhoram? E a resposta dos imortais, porque não querem. Eita. Olha, isso aí é para mexer com o coração de muita gente. Então não vale só reclamar, é preciso realmente o entendimento. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, vamos ficar com Cancioneiros Espírita, Laços e Nós. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. O que é, não é fio, mas liga, não é fita, mas faz laço, a morte e a vida não desata. Une pessoas, mocinhos, bandidos, amigos e tribos, o feto, a mãe, Jesus, a Maria e José, família.
da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Deus castiga. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Deus castiga? Acontece inúmeras vezes. A pessoa passa a ter dificuldades de variada ordem e se torna infeliz. No âmbito familiar, os desentendimentos se tornam rotina. No ambiente de trabalho, um certo marasmo toma conta das ações e a pessoa não se sente mais estimulada a realizar o melhor. Por causa disso, sucedem-se as chamadas de atenção dos superiores, as reclamações de clientes e a insatisfação íntima. Acrescente-se a isso pequenas desavenças com um ou outro amigo que desaguam em ruptura de relacionamentos de anos. Então, a pessoa enumera todas as dificuldades, grandes e pequenas, e acredita que Deus a está castigando. E não faltam os que fazem coro a essa afirmativa, dizendo a verdadeira. Deus castiga porque a pessoa foi desonesta em algum momento. Deus castiga porque a pessoa o desagradou, não lhe prestando as homenagens devidas. Deus castiga porque a pessoa não está vinculada a essa ou aquela denominação religiosa para fazer o bem. Deus castiga. Que forma pequena de conceituarmos Deus. Deus, que é nosso Pai, soberanamente justo e bom, viveria a dar castigos aos filhos que Ele criou por amor? Deus, de quem Jesus afirmou que veste a erva do campo, que hoje se apresenta verde e amanhã já secou e é lançada ao fogo. Deus, de quem Jesus nos cientificou que providencia o alimento para as aves que voam pelos céus, porque elas não semeiam. Terá acaso Deus maior cuidado com a erva, os animais, do que com os seres humanos? Observamos que no mundo, o homem tem graduações para o atendimento prioritário, onde o ser humano é mais importante do que o animal, por sua condição de ser moral, imortal. Também observamos que em casos de grandes comoções e necessidades, o homem salvaguarda os seres mais frágeis, idosos, crianças, mulheres. Ora, será Deus menos sábio que nós mesmos? Pensemos nisso. E abandonemos de vez essa ideia de que Deus castiga. Se Deus regesse o universo ao sabor de paixões, como as que temos nós, os humanos, viveríamos o caos. Em certa manhã ele poderia estar de mau humor, e porque um número determinado de pessoas de um planeta o desagradasse, resolveria por eliminar aquele globo do conjunto universal. Por ter preferências por uns seres em detrimento de outros, concederia bênçãos inúmeras àqueles, deixando de atender a esses que não lhe mereceriam melhor atenção. Deus é soberanamente justo e bom. Tenhamos isso em mente. Infinito em suas qualidades, distende seu amor a toda a sua criação, a quem sustenta com esse mesmo amor. E se as dores, os problemas e dificuldades se acumularem, verifiquemos até onde nós mesmos criamos todos esses entraves. E sempre nos reportemos ao Pai amoroso e bom, suplicando nos auxilie a resolver os problemas, a modificarmos a nossa maneira de ser, a nos tornarmos criaturas melhores. Com certeza, a pouco e pouco, veremos se diluírem como névoa da manhã o que hoje catalogamos como insolúvel, extremamente doloroso ou amargo. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento,
Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Acrescentando ainda mais revelações no tempo e no espaço, a mensagem de Paulo Roberto: tenhamos a ciência, Deus existe. Nosso Senhor Jesus Cristo deu um sinal, como nós podemos conversar com Ele. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Não fuja das suas responsabilidades. Admita, o seu livre-arbítrio é atuante em sua vida. Se você fez maus escolhas, tem um reflexo da lei, mas Deus não castiga, Ele nos oportuniza a rever a situação, contornar e seguirmos adiante, rumo à perfeição absoluta, não nos moldes da terra, mas sim nessa grandeza universal, porque sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, no momento da oração, nós vamos unir essas energias. Quem está desanimado, vamos criar novo ânimo. Quem está doente, vamos mobilizar ondas eletromagnéticas, porque a ciência também já bateu o martelo. Nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, assessorada por benfeitores espirituais que estão de plantão, e elementos medicamentosos serão colocados em nossa água, nos fortalecendo, nos dando ânimo. Acredite, ninguém morre, transferimos de endereço. E a oração de hoje vai ser em especial ao meu querido amigo e ouvinte de carteirina, Jonathan Paulino, que o seu irmão retornou à pátria espiritual. Tá tudo bem, ele disse: Douglas, estou conversando contigo por uma questão, sabe? É a saudade. Já é espírita convicto. Então nós entendemos perfeitamente o que seja a doce saudade, que se referia também Francisco de Assis. Então, Jonathan Paulino, somando os nossos pensamentos positivos e radiações, automaticamente chegarão ao seu irmão. Mas também, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, levará também a sua energia a tantas outras almas que solicitaram para nós. Coloque o meu nomezinho ali no caderninho de vocês. Então vamos fazer essa viagem ao mundo das boas irradiações com meu pai, querido e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe, Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias no bairro das Sacramentas, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, o Tiagos, o Nicolas e o Nicael, Serginaldo e Clarice Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Metralha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece de Caritas. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus.
seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Afonso Mota, Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. O problema não está em errar, o problema está em não querer fazer o certo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.